Olá, guerreiro, olá, guerreira, seja muito bem-vindo à nossa aula inaugural, aqui, nossa primeira aula aqui no TEC de Direito Penal, né? Meu nome é Anésio Andrade, para você que não me conhece, eu sou delegado de polícia e professor aqui do TEC também, e nós vamos iniciar a partir de agora um curso completo aí de Direito Penal, tratando de todos os institutos aí que nós temos nessa árvore toda de assuntos que nós temos aí no TEC. Então é com muita satisfação que eu estou aqui com você para a gente trabalhar esses temas, né? Veja, nós vamos fazer um curso aqui, nós vamos bater um papo aqui em vídeos, né? Sobre os temas aí que nós temos no TEC, de maneira a complementar o seu estudo e trazer informações relevantes também, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero bater um papo com você aqui, explicar mais ou menos qual que é a nossa ideia, como que vai funcionar o curso, como que vai ser as aulas. Se você for acompanhando na sequência aí, vai ser muito mais rápido, mas nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, como eu disse para vocês, meu nome é Anésio Andrade, eu sou professor aqui do TEC e é com muita satisfação que nós começamos esse curso aqui tratando do direito penal, tá bom? Esse curso vai servir aí como fonte de estudo para você, nós vamos trabalhar com os institutos, aí, né, um curso completo, como eu falei, com todos os institutos do direito penal, como um subproduto aí do TEC, complementando as questões, a teoria, os mapas mentais que nós já temos no site. Aí. Então é mais um recurso para a sua aprovação, para os seus estudos. Então o TEC é inovando, trazendo mais conteúdo para você, se tornando uma plataforma bastante completa, né? Eu digo isso com muita satisfação que eu estou aqui porque eu sou aluno do TEC, eu usei o TEC na minha graduação, na minha formação, na minha época de concurseiro. Foi um site que me ajudou extremamente, para mim sempre reputei como a melhor plataforma. Já utilizei outros sites aí para questões, mas assim, o TEC desde o início, mesmo quando nós não tínhamos esses recursos, eu sou aluno aqui do TEC desde 2014, já fiz muitas questões aqui. Na época, eu devo ter feito já aqui só na plataforma mais de 40 mil questões de provas anteriores. Eu sou um grande entusiasta do estudo por questões, sempre indico isso aos meus alunos. E eu acredito que é uma forma muito eficaz de se estudar e agora com mais essa ferramenta, com mais essa possibilidade de você complementar aí seus estudos também com as videoaulas. Então é uma ferramenta também poderosa de estudos aí. Professor, qual que é melhor? Videoaula, questões? Tudo é bom, tudo é válido, tudo tem um tempo, né? Se você está mais no início, se você está tendo primeiros contatos com a matéria ou algum tópico que você está tendo mais dificuldade, com certeza a videoaula é bastante útil. Vai trazer uma outra forma de você estudar. Ou um dia que você está mais cansado, que você não está com paciência para ficar lendo, também é bacana. Se você está na rua, para assistir no carro, num local que é mais difícil de você se concentrar, você pode colocar um fone de ouvido e assistir, também é válido. Então, é uma excelente ferramenta, eu tenho certeza que você está muito bem amparado aqui no TEC para aprender, para estudar. Beleza? Então, nós vamos fazer essas questões aqui, nós vamos vamos trabalhar com os temas aqui, sempre tendo em mente o quê? As questões. Aqui é um site muito mais objetivo, nós vamos trabalhar aí focado em concurso público, em questões de todos os níveis, desde o nível mais tranquilo, as questões de nível mais alto. Então, nosso curso vai ser bastante homogêneo nesse sentido, para atender aí as mais diferentes especificidades. Então, eu vou trazer desde um tema mais básico, e indo até um tema mais avançado para poder atender todo mundo aí, seja que você vai fazer uma prova para técnico, uma prova para carreiras policiais, uma prova para carreiras jurídicas, carreiras administrativas, tribunais, auditoria, enfim, para todos os tipos de concurso. A nossa intenção, pelo menos aqui, é que as nossas aulas atendam. Óbvio, não vamos aprofundar demais, né? Não vamos trazer temas doutrinários densos aqui também, porque essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é atender a maior parte de questões de uma forma tranquila, fluida aqui para todo mundo, para quem é formado em Direito, para quem não é, para quem tem outras graduações, para quem está começando agora, para quem já está na caminhada. Então, nossa ideia aqui é trabalhar os temas de maneira bastante homogênea. Tudo bem? Nessa primeira aula, na aula de hoje, nós vamos começar conversando a respeito de princípios, mais precisamente a respeito do princípio da legalidade. Tá? O princípio da legalidade, a gente vai começar a tratar esse tema na nossa aula, nosso primeiro encontro aqui. Tudo bem? Dá uma olhadinha na tela aí. Vou trazer para vocês aí a imagem, né? Nós vamos trabalhar aqui com os slides também para ajudar na sua compreensão. Vamos juntos aqui aprendendo. Então nós vamos começar tratando desse ponto aqui. Nós estamos dentro dos princípios do direito penal,
o tópico 1.01, que trata do princípio da legalidade penal, da anterioridade penal e demais princípios decorrentes. Tá? Vamos trabalhar nesse primeiro momento com esse ponto aqui, ó, princípio da legalidade penal. É um tema relevantíssimo, com grande incidência em prova. E os princípios, regra geral, essas aulas iniciais de todo e qualquer curso que você for fazer, penal, constitucional, administrativo, civil, são muito relevantes. Eu sei que às vezes o assunto não é tão interessante quanto você estudar os institutos ali de maneira concreta, mas isso aqui vai servir de base para os seus estudos em geral. Tá bom? Vamos voltar um pouquinho aqui. Isso vai servir de base para os seus estudos dos demais institutos. Então, o cara que forma uma base boa aqui, né, dos conceitos mais básicos, dos princípios, ele vai acabar tendo muito mais facilidade no estudo de outros institutos dessa matéria, né, seja direito penal, administrativo, constitucional, processo penal, a que for. Então, ainda que não haja muitas questões de alguns temas como esse, não é o caso do princípio da legalidade, que cai muito em provas, é importante que você se debruce sobre ele, que você estude com calma, com paciência, para que você consiga entender bem a base do estudo jurídico aqui, entender bem a base do conteúdo, para que você consiga, muitas vezes, acertar questões que você não acertaria a partir do raciocínio jurídico, porque você já entendeu aquele conteúdo, você já entendeu como pensar aquele tema. Isso é legal, isso é bastante interessante. Beleza? Então, voltando aqui, nós vamos tratar do princípio da legalidade, tá? Como eu falei para vocês, meu nome é Anésio Andrade, tá? Sou delegado de polícia e professor aqui do TEC, com bastante satisfação. E o meu Instagram, né? Deixar para vocês aqui também, para quem quiser me procurar, me acompanhar, @prof.anesioandrade. Lá você vai encontrar um pouquinho do meu trabalho, né? Outros conteúdos. A gente sempre está tentando postar materiais ali para ajudar. E também é um canal aí para você eventualmente tirar alguma dúvida, né? Fala, eu sou aluno lá do TEC, eu assisti sua aula, não entendi tal ponto e tal. Eu não consigo responder todo mundo rapidamente, mas eu sempre tento responder ali na medida do possível. Então eu te garanto que eu vou tentar te responder o quanto antes aí. Beleza? Então é um canal para você se comunicar comigo, para a gente bater um papo, para a gente se entender melhor. Como eu falei para vocês, né, eu sou concurseiro assim como vocês, né? Estou na caminhada dos concursos aí desde o ano de 2014. Já fui aprovado em outros concursos públicos. Hoje sou delegado de polícia, mas eu sou formado em administração de empresas. Depois eu fiz o curso de Direito. Já fiz diversos concursos, fui aprovado na Polícia Federal lá em 2014 para agente. Acabei ficando como excedente, passei em todas as fases. Polícia Militar Santa Catarina, Tribunal de Contas do Pará, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, que é o cargo que eu atuo hoje. Passei na primeira fase no cargo de defensor público federal também, ainda na graduação no último ano. Exerci o cargo também de técnico da Defensoria Pública da União, fui aprovado para técnico e analista, acabei sendo nomeado primeiro para técnico, um lugar que eu aprendi bastante, fiquei bastante tempo também. Então, assim, a nossa aula aqui vai ser o quê? Um bate-papo de concurseiro para concurseiro, a gente vai trocar uma ideia, então eu vou tentar facilitar o seu caminho, né? Aprender com você um pouquinho aqui também e trocar conhecimento com você. Beleza? Então, a ideia é uma aula tranquila aí, que a gente vai tratando dos institutos sobre a ótica sempre de acertar as questões na prova. Eu não quero que você saia desse curso aqui como um expert em direito penal, beleza? Nem eu sou um expert em direito penal. E se algum professor de curso a gente falar isso, possivelmente ele não é, de fato, porque é diferente o estudo científico, acadêmico do estudo de concurso, né? Todo mundo sabe disso. Então aqui nós vamos trabalhar com um estudo focado em concurso público, beleza? Em concurso público, em aprovação em concurso público. O meu objetivo aqui é que você marque o X na alternativa correta, seja certo ou errado, seja múltipla escolha. Que você acerte o item ali que você precisa para ser aprovado, tá bom? Então a gente vai trabalhar de maneira tranquila, despojado dos institutos, trazendo exemplos, tentando aplicar da maneira mais tranquila, mas que você consiga aí acertar os itens. Esse é o nosso objetivo aqui. Tudo bem? Tranquilidade? Vamos junto então? Então conte comigo aqui, como eu falei. Quiser trocar uma ideia, quiser fazer uma pergunta, pode me procurar lá. Eu dou aula também em outros locais, em outros cursos, já dou aula na graduação, dou aula em cursos presenciais, dou aula em outros cursos online. Comento questões aqui do TEC também, faço comentário de questões de criminologia, direito penal, processo penal. Então, nós estamos juntos aqui, eu sou um estudante assim como você, que até pouquíssimo tempo estava aí onde você está, assistindo, aprendendo,
tentando buscar um conhecimento, né? Nós vivemos tempos difíceis aí de concurso, mas é época de você se dedicar, de você se esforçar e de você traçar um objetivo aí que com certeza você será recompensado. Só de você estar aqui assistindo, se preocupando, buscando conhecimento, você já está com certeza no caminho correto, beleza? Então a gente vai junto, bater um papo aqui, trocar uma ideia sobre os institutos. Vamos começar nossa aula aqui, chega de conversa fiada, né? Tratando aqui do princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade. Vejam, né? Tratando de princípios como geral, né? Nós sabemos que os princípios são normas ali, são institutos que servem para a integração do direito, né? São normas de otimização, são as bases, né? Isso na lição ali clássica de Alex, ali de Robert Alex, que traz ali uma distinção maior de regras e princípios, nós podemos dizer que as normas jurídicas, né, o conteúdo da norma jurídica é formado por regras e princípios, né? As regras seriam comandos mais concretos, né? Tudo ou nada, sim ou não, né? Um dever, fazer ou não fazer. Já os princípios seriam normas, seriam um instituto mais abstrato, né? Seria normas de otimização do sistema, de integração, de contextualização. Então, seriam conceitos mais abstratos e os fundamentos do ordenamento jurídico. A norma é composta de regras e princípios e as regras muitas vezes estão positivadas, né? A maioria das vezes elas vão estar positivadas, escritas, e os princípios nem sempre, né? Em alguns casos eles estão positivados, nós podemos observar que se trata de um princípio, em outros casos nós interpretamos aquele princípio, eles estão implícitos, são o que nós chamamos de princípios expressos e princípios implícitos. Quando esse princípio está disposto em um dispositivo legal ou na própria Constituição Federal, nós vamos dizer que esse princípio é um princípio expresso. Quando ele não está ali escrito, positivado, né, e nós podemos chegar até ele, né, interpretar ele do texto, da lei, da Constituição, nós vamos dizer que esse princípio é um princípio implícito, né? Ou seja, não está ali positivado, beleza? Isso é só uma introdução para que você entenda do que se trata os princípios. Então, veja, o próprio termo já sugere muito, né? Princípio é o início, né? É de onde você vai retirar toda a validade das normas jurídicas. Então, se houver um choque, por exemplo, entre um princípio e uma regra, né? Como geralmente vai prevalecer o princípio, porque o princípio tem a ideia, né? Tem o conteúdo da norma. Então, não se pode conceber um choque entre um princípio e uma regra, beleza? Agora, se um princípio se choca com outro, ou seja, entra em colisão com outro na aplicação do direito, nós vamos usar outra hipótese, que vai ser a ponderação. Nós vamos ponderar os princípios para saber qual nós vamos aplicar no caso concreto, beleza? Professor, isso tem a ver com essa aula? Não. É só uma introdução que você deve ter aí, que você deve estudar em todas as matérias. Quando você começa estudando e algum professor vai tratar de princípios, geralmente ele faz uma introdução para que a gente possa contextualizar o que é um princípio. E aí nós começamos a trabalhar os princípios em si, entramos nos princípios propriamente ditos. Tudo bem? Tranquilidade? Então vamos lá. Acompanha comigo aí. Feita essa pequena introdução, longe de trabalhar com esse tema de princípios, de trazer os conceitos de fato de princípios, vamos passar a estudar o princípio da legalidade, né? Vejam, né? O princípio da legalidade, ele é um dos princípios mais importantes quando nós falamos de direito penal, tá? Mais importante que nós falamos de direito penal. É um princípio, é uma garantia, na verdade, que detém o cidadão de que as condutas criminalizadas, as condutas que disponham sobre crimes e contravenções penais, ou seja, as condutas que disponham sobre infrações penais, vão estar positivadas de maneira expressa, né, em um documento público, em uma lei em sentido estrito, tá bom? Os aspectos gerais, históricos, né, do princípio da legalidade, ele nasce lá na Inglaterra em 1215, né? Na época, né, que nós começamos ali a Revolução Burguesa, o Iluminismo, ideias do Iluminismo, muito antes, na verdade, disso, mas nesse mesmo contexto, de tentar, né, na Magna Carta do rei chamado Rei João Sem Terra, tá? Que nós estamos tentando o quê? Nós estamos tentando aqui limitar um pouquinho o arbítrio do Estado, limitar um pouquinho o poder do Estado. Então, nós temos ali os barões burgueses da época queriam, de alguma forma,
né? Queriam, de alguma forma, limitar o poder do Estado. Então, uma maneira de se fazer isso, de trazer mais segurança jurídica, foi dispondo o princípio da legalidade. Né? O princípio da legalidade naquela época que vai dizer que nenhum homem livre poderia ser submetido a pena sem prévia lei em vigor naquela terra. Então isso seria o seguinte, para nós evitarmos o arbítrio do Estado, né? Para evitar que o rei pudesse determinar aquela conduta como crime no momento que ele quisesse. Ou seja, depois que você já praticou o ato, ele ia falar, não, isso é um crime e você vai ser punido criminalmente. Até então era assim que funcionava. O Estado absolutista, o Império, o poder emanava todo do rei, emanava todo do imperador, do representante daquele Estado. Então vejam que o princípio da legalidade ele serve justamente para limitar o poder estatal. Então nós já podemos desde aqui, né, fazendo um paralelo aqui com o direito constitucional, observar que o princípio da legalidade ele é um direito, na verdade. É um direito de primeira geração, né? Você deve ter estudado isso, geração ou dimensão, a depender ali do doutrinador, mas há uma preferência pelo termo dimensão para evitar essa questão de sobrepesar um direito sobre o outro ou de um direito englobar o outro de maneira de derrogar aquele direito anterior. Então, nós vamos falar que ele é um direito de primeira dimensão, que é um direito negativo, ou seja, de abstenção do Estado, de liberdade individual. Tudo bem? Então, o princípio da legalidade criminal é a mesma coisa que legalidade geral? Não. Vejam, a legalidade genérica está disposto lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Vai dizer o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Que lei? A lei aqui é considerada uma lei em sentido amplo, ou seja, qualquer diploma que emane do poder público, né? Preferencialmente, os que estão lá no artigo 59 da Constituição, mas não só esses, né? Essa lei aqui ampla pode ser um decreto, né, presidencial, pode ser uma portaria, uma resolução, ou seja, há uma limitação grande para essas espécies normativas que eu falei para vocês aqui, que são infralegais, mas ainda assim ela pode, em alguma medida, né, trazer alguma obrigação, né, alguma maneira das pessoas se portarem. Por exemplo, eu posso ter uma portaria num fórum que discipline lá, por exemplo, que você vai entrar, a pessoa não pode entrar com a roupa A, B ou C. Né? Para os legalistas mais extremistas, vão dizer o seguinte, não pode. Por quê? Porque o poder regulamentar que detém a administração pública, o poder normativo, ele não pode criar direitos e obrigações. Mas, em alguma medida, sim, isso é muito aceito. Ou seja, ainda no sentido da legalidade genérica aqui, vários diplomas normativos diferentes podem dispor sobre um assunto e podem, eventualmente, obrigar você a deixar ou compelir você a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mas vejam que nós estamos tratando aqui de legalidade em sentido amplo, né? Ou seja, legalidade geral para todas as pessoas. Beleza? Isso englobando qualquer matéria. Contudo, a própria Constituição, quando nós tratamos de direito penal, né, direito penal, de criação de dispositivos penais, ela é mais específica e nos traz um princípio mais específico, que é o princípio da legalidade estrita, ou da legalidade penal estrita, ou reserva legal. Acompanha comigo aí, olha lá. Legalidade penal estrita ou reserva legal. Está lá no inciso 39 do artigo 5º também da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Opa, essa lei aqui, ó, que ele está citando, não é a mesma lei que nós trabalhamos aqui no inciso 2º do artigo 5º. Essa lei aqui é uma lei específica, é uma lei expressa. Que tipo de lei, professor? Essa lei aqui nós vamos falar que pode ser considerada uma lei como regra geral, tá? Pode ser uma lei complementar ou uma lei ordinária. Eu tenho que saber isso aqui, professor, agora? Aqui não, tá? É só para nível de aprofundamento para você. Lei complementar e lei ordinária são espécies legais, são leis em sentido estrito. Quando você fala sempre nesse termo lei em sentido estrito, você vai se lembrar disso, que estão também lá no artigo 59, tá? Como regra geral, é isso, tá? Professor, mas eu já ouvi falar de mandados constitucionais de criminalização. Isso é exceção a essa regra? Não. Veja, a Constituição, em algumas situações, ela determina ao legislador que crie um tipo penal específico para aquele tipo de crime. Por exemplo, o racismo. A própria Constituição diz que a lei punirá o racismo
com pena de reclusão, sendo o racismo uma prática inafiançável e imprescritível. Beleza? Então, isso é um mandamento constitucional de criminalização. Veja que a Constituição não criou o crime, ela não determinou o crime. Ela fala, por exemplo, do tráfico de drogas, dos crimes hediondos, dos crimes equiparados, do terrorismo, da tortura, mas ela não cria esses dispositivos legais. Não tem lá uma pena, não há combinação de pena, nem a criação. Ele determina que o legislador infraconstitucional trabalhe aquele tema e trate daquele tema, beleza? E assim, geralmente é feito, mas nem sempre, né? Nós temos casos, por exemplo, que o Congresso Nacional há uma mora, ele não cria os dispositivos como a Constituição determina, isso não só com relação a crimes, o que nós chamamos de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o Congresso Nacional não edita o diploma legal que nós deveríamos ser editado, como a Constituição determina, e acaba que essa mora do Congresso acaba gerando uma inconstitucionalidade por omissão. Também não é foco da nossa aula aqui, é só para você entender mais ou menos como funciona. Ok? Então veja, né? Essa legalidade penal ou reserva legal, ela é mais específica. Ela vai se tratar exatamente sobre esses dois dispositivos legais, lei complementar e lei ordinária. Então nós podemos afirmar que só se pode criar crimes e combinar penas. O que é criar o crime? É o tipo penal, é a conduta ali no tipo penal, né? Artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. Isso é o tipo penal. Pena, aí sim nós estamos tratando do tipo 1 a 4 anos, furto simples. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Isso aqui é a combinação legal, é a combinação da pena àquele tipo penal, beleza? Então você não pode ter nem a conduta penal tipificada a partir de um dispositivo que não seja uma lei em sentido estrito, muito menos a pena, nem para agravar, nem para diminuir, nem para dispor de qualquer maneira, beleza? Nesse sentido, essa é a regra geral, tá? Então, o direito penal vigora aí o princípio da legalidade penal estrita ou reserva legal. São sinônimos? São sinônimos. Se você ouvir falar legalidade penal estrita ou reserva legal, são sinônimos. Qual que é o problema? Algumas bancas não trabalham muito bem com essa distinção. Então, às vezes, nós vemos, né, a legalidade indiscriminada. Trata-se de legalidade de maneira expressa ali, de maneira ampla, e acabam questões envolvendo esse tema. Está incorreto, se você ver o princípio da legalidade, expressamente falar, não, mas não é legalidade, é reserva legal ou legalidade estrita. Depende. Analise o contexto da questão. Se o examinador quer te confundir e falar para você que é sinônimo de legalidade genérica e legalidade penal expressa ou legalidade ou reserva legal, tome cuidado, essa afirmação está incorreta. Agora, se ele tratar como sinônimo e você perceber que ele não fez distinção entre os princípios da legalidade de maneira genérica, de maneira geral, e legalidade penal, ou seja, ele fala só em princípio da legalidade, tratando de legalidade penal, fica tranquilo também, não está incorreto. Tome cuidado. Professor, mas como que eu vou saber isso? Treinando, fazendo questões, praticando, né? Você está no lugar certo para fazer isso aí. Beleza? Além da Constituição Federal, nós temos também previsão do princípio da legalidade penal, da legalidade expressa e estrita, lá no artigo 1º do próprio Código Penal. Então veja, inaugura o Código Penal, né, o princípio da legalidade, que vai ter a mesma redação que o inciso 39 do artigo 5º da Constituição. Olha lá, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Tá bom? Além disso, nós temos previsão do princípio da legalidade lá no artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? O famoso Pacto São José da Costa Rica, né? Que foi internalizado aí pelo Decreto-Lei 789, tá? Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que no momento que forem cometidas não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicado. Tá? Até aqui para a gente já é interessante. Tampouco se pode se impor pena mais grave que é aplicável no momento da perpetração do delito. Tá? Então veja, se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição da pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado. Então aqui nós temos a positivação do princípio da legalidade e da anterioridade e, além disso, a lei penal no tempo, que a gente vai estudar também com mais calma mais adiante. Tudo bem? Então veja, nós temos aqui a legalidade já no artigo 1º, na própria declaração
de Direitos Humanos aqui do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, trazendo, definindo para a gente aqui o princípio da legalidade penal estrita. Então, só revisando com você, tá? Legalidade penal estrita, ela é diferente, né? Ela é diferente da legalidade genérica. Ela tem uma aplicação mais específica, mais trabalhada. Nós temos a legalidade penal específica, quer dizer o quê? Reserva legal, lei em sentido estrito, lei complementar ou lei ordinária. Como regra, lei ordinária, tá? Qual que é a diferença entre lei complementar e ordinária? Também já temos da nossa aula, mas é simplesmente o quórum de votação, que é um quórum qualificado, um quórum diferente, mas ela tem o mesmo rito legislativo, basicamente, com exceção ao quórum, que é diferente. Tudo bem? Vamos lá, vamos caminhando. Quando nós falamos aqui de princípio da legalidade, nós temos um conteúdo jurídico e um conteúdo político ou democrático desse princípio. Primeira coisa, né? Com relação ao conteúdo jurídico, né? O que significa esse conteúdo jurídico? Que a lei penal, ela vai ser o quê? Taxativa, tá? Que ela vai ser expressa, determinada. Isso aqui visa o que juridicamente? Segurança. Você tem que saber exatamente, como cidadão, que tipo de conduta que ela é vista como antijurídica, que ela é vista como criminal pelo ordenamento jurídico. Então, esse conteúdo jurídico tem justamente esse contexto. Verificar e trazer para nós segurança com relação aos arbítrios do Estado, como a gente já falou, desde lá do início do histórico do princípio da legalidade. O conteúdo político, né, ou democrático, alguns doutrinadores trazem eles como sinônimos, outros diferenciam esses dois conteúdos, político ou democrático. O conteúdo político tem relação com a proteção, né, do Estado, com relação ao Estado, né? Assim como aqui no caso do conteúdo jurídico. Mas vai além, né? Ele é político por quê? Porque esse conteúdo é político e democrático porque ele vem do próprio povo. Como assim, professor? Vejam, quem edita as leis? O parlamento. O parlamento edita as leis. O parlamento representa quem? O povo. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente nos termos da Constituição ou indiretamente a partir de seus representantes eleitos. No caso aqui dos conteúdos criminais, dos mandatos criminais, nós temos representação direta do povo. Ou seja, o povo direta a partir dos representantes. Então, na verdade, seria indireta. O povo escolhe o representante e o seu representante que edita as leis, que constrói as leis. Então, esse é o conteúdo democrático. Ao mesmo tempo em que ele te protege do Estado, ele também traz uma ideia de democracia, uma ideia de soberania popular. Então, aquelas condutas, elas não são tipificadas porque o governante A, B ou C quer. Não, é porque a vontade do povo é nesse sentido. Pelo menos assim deveria ser, né? Os nossos representantes deveriam espelhar a vontade popular na hora de editar um conteúdo criminalizante, que é uma conduta, que são condutas aí que tratam do nosso bem jurídico mais importante, né? Ou o segundo mais importante depois da vida, como nós temos a vedação de pena de morte no Brasil, mas é a liberdade, né? O direito de ir e vir. Então é um dos nossos direitos fundamentais mais importantes. Então a ideia de conteúdo democrático e político do princípio da legalidade é justamente esse, que a lei será editada pelos representantes do povo, né? Ou seja, nós estaremos observando ali a vontade popular, a vontade da população refletida nas leis. Beleza? Tudo bem? Tranquilidade? Essa é a diferença do conteúdo jurídico ou político ou democrático. Como eu falei, alguns doutrinadores dividem político e democrático, mas a maioria trata como sinônimos, né? A vontade popular representada pela lei que nós estamos analisando ali no caso concreto. Tudo bem? Olha só, a gente vai encerrar aqui, né? Deu o nosso tempo, a gente vai encerrar e a gente volta em seguida tratando dos demais desdobramentos aqui sobre o direito penal, em especial o princípio da legalidade. Vamos falar um pouquinho da possibilidade de outros institutos normativos tratar de direito penal, como a gente já rechaçou aqui, mas aprofundar um pouquinho com você, e outros desdobramentos do princípio da legalidade, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente já volta, fica por aí, não sai daí não,
que nós temos muitas coisas bacanas para conversar aqui, para tratar com vocês, tá bom? Então, até nossa próxima aula.